5 anos a pagar a renda dele. 5 anos a saltar refeições para que ele pudesse comprar fatos à medida para entrevistas. Eu, Ana, achava que estava a investir numa parceria, a construir uma fundação tijolo a tijolo. Que estupidice pensar que se pode construir algo sólido com alguém que só quer uma escada. Pedro nunca procurou uma parceira. Procurava um degrau. Lembro-me daquele dia em Lisboa, num café movimentado na Baixa. Não era a primeira vez que ele me olhava com aquela indiferença fria, mas naquele dia as palavras dele foram como navalhas. Ele disse-me que eu era uma âncora, a arrastá-lo para baixo. O pior de tudo, ele achava que a história acabava ali. Pensava que tinha feito uma troca vantajosa. O que ele não sabia, nem podia imaginar, era que o homem discreto sentado 2 mesas ao lado, a observar a humilhação brutal a desenrolar-se, não era apenas um estranho. Era João. E João era o homem que assinava os cheques de Pedro. E tinha ideias muito específicas sobre lealdade. O universo, por vezes, tem um sentido de humor cruel. Estava a chover torrencialmente lá fora. A chuva escorria pela janela do táxi, confundindo-se um pouco com as minhas lágrimas. Como tinha chegado a este ponto? A vida antes dele, e mesmo com ele, parecia uma névoa agora. Lembro-me daquele recibo. Era de um restaurante chique, perto do Parque das Nações. O Moinho. Chueu. Lia-se 450 €. A minha barriga lá apertava-se de uma forma familiar e ansiosa. Era uma terça-feira. Uma terça-feira! Quem é que gasta quase 500 € numa terça-feira? Não olhes para isso assim, Pedro suspirou, rodando o resto do vinho tinto no copo. Nem me olhava. Estava demasiado ocupado a verificar o seu reflexo na janela escura do restaurante. É um investimento. Preciso de me habituar a este estilo de vida. Se queres ser diretor-geral na Sterling e Holloway, tens de comer como um, beber como um. É uma questão de mentalidade. Forcei um sorriso, prendendo uma madeixa de cabelo castanho atrás da orelha. O meu blazer era da Primark, tinha 3 anos, e eu tinha costurado o botão de volta naquela mesma manhã. Eu sei, Pedro, é só que a renda vence no primeiro e o meu carro precisa de uma caixa de velocidades nova. Pensei que tínhamos combinado poupar este mês. Tu combinaste poupar? Pedro corrigiu-me bruscamente, virando finalmente o olhar para mim. Os seus olhos, outrora o azul quente por quem me tinha apaixonado no 2º ano da Universidade de Lisboa, agora estavam frios, avaliadores. Eu combinei acender. Há uma diferença. Ele sinalizou para o empregado trazer a conta, mas não tocou na carteira. Nunca mais o fazia. Puxei o meu cartão de crédito, aquele com a taxa de juro alta que prometi a mim mesma que não usaria mais. Ao entregá-lo, olhei para Pedro. Olhei mesmo para ele. Era bonito. Objetivamente. Maxilar definido. Cabelo arranjado por um barbeiro na Avenida da Liberdade, que cobrava 120 € por corte. Um fato que lhe assentava como uma segunda pele. Eu tinha pago o corte. Eu tinha pago o fato. Feliz aniversário, Pedro. Sussurrei, embora as palavras me soubessem as cinzas na boca. Ah, sim, 5 anos, disse ele, a mexer no iPhone. Feliz aniversário, querida. Ei, vou à casa de banho. Podes assinar isto e chamar um Uber? Prometi a Sofia que lhe enviava aquelas projeções antes da meia-noite. Sofia? Perguntei. O nome andava a aparecer muito ultimamente. Sofia St. Clair, a filha de algum magnata do petróleo, uma contratação por cunha na sua empresa. A mulher melhor, em todos os sentidos que importavam para o novo mundo de Pedro. Apenas uma colega, Ana. Não comeces. Pedro estalou levantando-se. Não me beijou, nem sequer me tocou no ombro. Simplesmente foi embora, deixando-me com a conta e uma garrafa de vinho meio vazia. Fiquei ali sentada por um momento, o ruído ambiente da cena gastronômica da elite lisboeta a pairar sobre mim. Lembro-me de quando nos conhecemos.
Pedro era um miúdo bolsista de Bragança com buracos nos tênis. Eu era uma estudante de arquitetura a trabalhar em 2 turnos num café. Costumávamos dividir pizzas de 5 euros e sonhar com o dia em que não teríamos de verificar as nossas contas bancárias antes de comprar um café. Construí-o, pensei, um ressentimento perigoso a borbulhar. Revia os seus ensaios. Praticava as suas entrevistas com ele até às 3 da manhã. Paguei o depósito do nosso apartamento para que ele pudesse usar o seu bônus de assinatura para um Rolex. Assinei o recibo, acrescentando uma gorjeta generosa porque não conseguia suportar parecer mesquinha à frente do empregado. E saí para a chuva fria de outubro. Pedro já tinha ido embora. 2 semanas depois, o martelo caiu. Não foi uma discussão dramática, não foi uma gritaria. Foi uma execução estéril e calculada. Eu tinha chegado mais cedo do meu trabalho no pequeno ateliê de arquitetura em Alfama. Tinha notícias empolgantes. Tinha finalmente conseguido ser a líder de um projeto, a renovação de uma biblioteca histórica. Não era glamouroso e não pagava milhões, mas era meu. Comprei uma garrafa de champanhe, daquelas de 40 euros, para celebrar. Quando destranquei a porta do nosso apartamento no Príncipe Real, aquele que eu tinha encontrado, que eu tinha decorado, por cuja renda eu pagava 70%, vi as malas. 3 malas Louis Vuitton, não minhas, eram de Pedro. Ele estava à janela, a olhar para a cidade. Usava um smoking. Vais a uma gala? Perguntei, a minha voz ligeiramente trêmula. Pus o champanhe na bancada. O tilintar do vidro no granito soou como um tiro na sala silenciosa. O baile de outono da Sterling e Holloway, disse Pedro, virando-se. Estava magnífico. Parecia o James Bond, parecia um estranho. Vou com a Sofia. O ar saiu-me dos pulmões. Sofia, mas eu comprei um vestido. Tu disseste que eu era o teu par. Falamos sobre isto há meses. Ana, senta-te, disse Pedro. Não foi um pedido. Ele veio para a ilha da cozinha, mantendo-a entre nós como uma barricada. Precisamos de ser realistas. Olha para onde estou a ir. Estou a caminho de vice-presidente. Estou a gerir carteiras que valem centenas de milhões. Estou a jantar com senadores e magnatas da tecnologia. Eu sei, disse eu com as lágrimas a picarem meus olhos. Tenho tanto orgulho em ti. Sempre tive. Esse é o problema, Pedro pigarreou, a sua voz desprovida de emoção. Tu tens orgulho em mim como uma mãe tem orgulho num filho. Tu lembras-te de mim pobre. Tu lembras-te de mim fraco. Quando olho para ti, Ana, vejo a luta. Vejo os cupons. Vejo as noites em que comíamos nudos instantâneos. Eu vejo o amor, sussurrei. Eu vejo uma âncora, retorquiu ele. Preciso de alguém que se encaixe na imagem, Ana. Sofia. Ela fala francês. Ela sabe qual garfo usar sem pensar. O pai dela joga golfe com o CEO. Quando entro numa sala com ela, as pessoas respeitam-me. Quando entro contigo, perguntam-se por que trouxe a empregada. A crueldade das suas palavras tirou-me o ar. Foi físico, um soco no estômago. Paguei por esse smoking que estás a usar, consegui dizer, a minha voz a tremer. Paguei pelo branqueamento dos dentes. Paguei pela inscrição no ginásio que te deu esse corpo. E agradeço o investimento, disse Pedro, a verificar o relógio. Um Patek Philippe novo. Considera isto o teu retorno. Paguei a renda até ao fim do contrato. Tens 3 meses. Estou a mudar-me para a penthouse da Sofia no Hotel Avenida Palace esta noite. Ele meteu a mão no bolso e tirou um cheque. Deslizou-o pela bancada. O que é isto? 20.000 euros, disse Pedro. Isso cobre tudo o que gastaste em mim nos últimos 2 anos, mais juros. Estamos quites. Olhei para o cheque. Estava assinado com a sua nova assinatura extravagante. Pedro J. Gonçalves. Pensas que me podes comprar? Perguntei, a minha voz a subir, como se eu fosse uma ação sem valor. Estou apenas a fechar uma posição, Ana. São negócios. Ele passou por mim pegando no casaco.
Não faças uma cena. És uma boa rapariga. Vais encontrar alguém simpático, alguém mais simples, alguém que goste de bibliotecas. Ele abriu a porta. Ah, Ariana, não tentes contactar-me na empresa. Não ficaria bem para a minha imagem. E então desapareceu. Fiquei no silêncio do apartamento. Olhei para a garrafa de champanhe. Olhei para o cheque. Peguei no cheque, rasguei-o em minúsculos pedaços e deitei-o no lixo. Depois, desabei no chão e gritei. Eu tinha raiva, sim, mas também um tipo estranho de nostalgia pelos buracos nos tênis. Como se a pessoa que eu amava tivesse sido, na verdade, uma miragem, e a única coisa real era o cheiro a cinzas que me ficara na garganta. É estranho como a memória nos prega partidas, não é? Às vezes, juro que ainda vejo aquele brilho genuíno nos olhos dele, antes de tudo isto. Mas depois, as palavras voltam. O mês seguinte foi um borrão de miséria. Eu não perdi apenas o meu namorado. Perdi o meu sentido de realidade. Cada vez que abria o Instagram, lá estava ele. Pedro num iate no Mediterrâneo com a Sofia. Pedro na Met Gala ou numa equivalente em Paris para ele. Pedro na lista 30 abaixo dos 30 da Forbes com uma legenda sobre o seu sucesso feito por ele mesmo. Feito por ele mesmo. A ironia sabia a bilis. Tentei concentrar-me no trabalho, mas o ateliê de arquitetura estava com dificuldades. 2 semanas depois da separação, o meu chefe, o Sr. Silva, chamou-me ao seu gabinete. Lamento, Ana, disse o velho, parecendo genuinamente aflito. Perdemos o contrato da biblioteca. A Câmara Municipal escolheu uma empresa maior. Não posso dar-me ao luxo de te manter. Despedida, solteira, sem dinheiro. Sentei-me num banco do Parque Eduardo VII, a ver o mercado de Natal a ser montado. Já era final de novembro. A cidade estava festiva, cintilante de luzes, zombando da minha escuridão. Tinha 400 euros na minha conta bancária. A minha renda, aquela que Pedro alegou ter pago, afinal estava por pagar. Ele tinha mentido. O senhorio ameaçava com a ordem de despejo em 3 dias. Precisava de um café. Precisava de calor. Entrei numa cafetaria de luxo perto da Avenida da Liberdade, não um Starbucks, mas um lugar chamado O Moinho, onde banqueiros e grandes figuras faziam reuniões. Não devia estar a gastar 8 euros num café latte, mas estava com frio até aos ossos. Pedi um café preto pequeno e sentei-me no canto, tirando o meu caderno de esboços. Era a única coisa que me mantinha sã. Comecei a desenhar a disposição da cafetaria, redesenhando o fluxo, mudando a iluminação, abrindo os cantos apertados. Estava tão absorta no meu desenho que não reparei no homem parado à minha frente até ele pigarrear. A iluminação está errada, disse uma voz grave e arranhada. Levantei o olhar. À minha frente estava um homem que parecia ter sido esculpido em granito. Era mais velho, talvez uns 40 ou 50 anos, com cabelo grisalho e uma barba bem aparada. Usava um casaco pesado de lã e um cachecol que parecia caro, mas discreto. Sem logótipos, apenas qualidade. Com licença, disse eu na defensiva. Não estava com disposição. A iluminação, disse o homem, apontando um dedo enluvado para o meu esboço. Estás a usar iluminação de calha embutida num espaço com estes tetos. Vai criar sombras nas mesas. Queres luminárias pendentes? Deixa-as mais baixas. Cria intimidade. Olhei para o meu esboço, depois para ele. Ele tinha razão. E quem é você? Perguntei. A polícia da iluminação? Os lábios do homem moveram-se um fantasma de um sorriso. Algo do gênero. Posso? Ele gesticulou para a cadeira vazia à minha frente. Hesitei. Não estou à espera de ninguém, mas também não estou com muita vontade de ter companhia. Não sou companhia, disse o homem sentando-se. De qualquer forma, estou aborrecido. A minha reunião foi cancelada e tu pareces prestes a chorar ou a dar um murro em alguém. Prefiro o segundo, é mais divertido.
Dei uma risada seca e sem humor. Definitivamente dar um murro em alguém. Namorado? Ex? Ele deixou-me por uma mulher melhor, uma contratação por cunha com uma penthouse. O homem assentiu, sinalizando para o empregado. Um café preto e traga um croissant para a senhora. Parece que não comeu? Ele voltou-se para mim. A história clássica, o alpinista e a escada. Suponho que tu eras a escada. Eu era a fundação, corrigi a minha voz dura. Eu construí-o e ele despejou-me. Homens assim são imóveis baratos, disse o homem, recostando-se. Tem uma fachada vistosa, mas o sistema de canalização está podre. Acabam sempre por desabar. Parece estar bastante de pé agora, murmurei. Está na Sterling e Holloway, a caminho de VP. Os olhos do homem estreitaram-se ligeiramente. Um brilho de algo perigoso passou por eles, desaparecendo tão rapidamente quanto surgiu. Sterling e Holloway, é assim? Pedro, não é? Sim, Pedro Gonçalves. Talvez já tenha ouvido falar dele. É o novo menino de ouro. Já ouvi o nome, disse o homem lentamente. E a mulher melhor, Sophia St. Clair. O homem riu então, um som grave e retumbante. Ah, a fortuna de navegação St. Clair ou o que resta dela? Que quer dizer? Nada. Ele fez um gesto com a mão. Então, é arquiteta? Era, até esta manhã. Fui despedida. Mau dia. O pior. O empregado chegou com o café e o croissant. Devorei a pastelaria, percebendo que estava a morrer de fome. Deixa-me ver esse esboço outra vez, disse o homem. Deslizei o caderno para ele. Ele estudou-o por muito tempo, o seu rosto ilegível. Virou a página, olhando para os meus outros desenhos, esboços de bibliotecas, reimaginações brutalistas de estações de metro, lofts residenciais delicados. Tu tens olho, disse ele finalmente. Compreendes o fluxo. As pessoas geralmente projetam para a aparência de um edifício. Tu projetas para como as pessoas se movem. Esse é o ponto, disse eu. A arquitetura é coreografia. O homem fechou o livro e deslizou-o de volta. Metade da minha vida tinha sido um caos, e aqui, com este estranho ranzinza, encontrava uma pequena ilha de compreensão. Às vezes, parece que o mundo está a ruir à tua volta. Mas depois, uma palavra, um olhar e algo encaixa. Algo que nem sabias que estava desencaixado. Momento de interrupção aqui. Olhando para trás, a situação toda, esta reviravolta de eu, Ana, encontrar um excêntrico qualquer, que se revela este magnata misterioso, que por acaso é o chefe do meu ex, era na verdade totalmente absurda. Quer dizer, pensem bem, um homem com tanto poder que decide sentar-se comigo, uma recém-despedida e de coração partido, e que me dá uma chance. Na minha cabeça devia ter pensado, isto é bom demais para ser verdade. Em Bragança, o meu pai dizia sempre para desconfiar de quem promete o céu e a terra, especialmente se o faz a meio de um lanche. Mas talvez fosse esse o problema. Talvez a vida real fosse precisamente assim, cheia de coincidências improváveis e reviravoltas dignas de um filme. Ou talvez, e isto é o que me assusta mais, eu estivesse tão desesperada por uma saída, por um fio de esperança, que agarrei-me a qualquer coisa. Seja como for, era o que era. E eu tinha de viver com isso. De volta à história. O homem meteu a mão no bolso do casaco. Eu esperava um cartão de visita. Em vez disso, tirou uma caneta simples e pesada. Uma Montblanc. Tenho um projeto, disse ele. Um palacete no Chiado. É uma renovação total. A preservação histórica é um pesadelo. E o interior precisa de ser moderno sem perder a alma. Os meus últimos 3 arquitetos tentaram transformá-lo numa nave espacial. Ele agarrou um guardanapo e escreveu um número de telefone nele. Apenas um número, sem nome.
Liga para este número amanhã às 9 e isso. Pergunta por João. João? João? Perguntei. João quem? Apenas João. Se fores boa, pago-te o dobro do que a tua última empresa te estava a pagar. Se fores má, despeço-te antes do almoço. Olhei para o guardanapo. Parecia uma boia salva-vidas atirada numa tempestade. Ou uma armadilha. Por quê? Perguntei. Não me conhece. Posso ser louca. João levantou-se abotoando o casaco. Olhou para mim e os seus olhos eram gentis, mas tristes. Tens o olhar, miúda. Que olhar? O olhar de quem não tem mais nada a perder. É quando as pessoas fazem o seu melhor trabalho. Ele virou-se para sair. Espere, chamei. Não pagou o seu café. João parou olhando para trás. Sou dono do edifício, disse ele. O café é por conta da casa. E então saiu para a neve, deixando-me com um guardanapo, a barriga cheia e a primeira faísca de esperança que sentia há meses. O número no guardanapo ligou-me a uma mulher chamada Sra. Martins, que soava menos a secretária e mais a porteira do submundo. 9 em ponto, Rua de São Pedro de Alcântara, número 14. Não toque a campainha 2 vezes. Tinha dito a mulher antes de desligar. Eu estava em frente ao endereço às 8h58. Era um palacete, mas chamá-lo de palacete era como chamar o Titanic de barco. Era uma obra-prima de antes da guerra, com era a subir pela fachada de tijolo vermelho e portões de ferro forjado que pareciam pesados o suficiente para manter um exército medieval afastado. Irradiava uma riqueza silenciosa e aterradora. Toquei uma vez. A fechadura estalou instantaneamente. Dentro, a casa era uma concha vazia. Partículas de pó dançavam nos feixes de luz que atravessavam as janelas tapadas. A grande escadaria estava reduzida aos seus ossos. Parado no centro dos escombros, vestindo uma gola alta de caxemira e segurando uma marreta, estava João. Chegaste cedo, disse ele sem levantar o olhar. Ele balançou a marreta contra um pedaço de drywall podre. Crash! Poeira levantou-se. Cheguei a horas, disse eu, passando por cima de uma pilha de escombros. Disse às 9h. O meu relógio está sincronizado com o relógio atômico. João baixou a marreta e virou-se para mim. Parecia diferente à luz do dia. Cansado, mas intenso. Bom, a maioria das pessoas chega atrasada e arranja desculpas, ou cedo e espera elogios. Pontualidade é apenas precisão. Gosto de precisão. Ele atirou a marreta para o lado e limpou as mãos num pano. Esta casa é um desastre. Construída em 1854. A canalização é de chumbo, a fiação é de pano e a fundação está a afundar 7 centímetros no lado norte. Comprei-a ontem. Por quê? Perguntei, olhando para o teto onde um fresco deslumbrante, embora danificado pela água, estava a descascar. Porque tem bons alicerces, e eu estava aborrecido. Ele foi até uma mesa improvisada feita de 2 cavaletes e uma tábua de contraplacado. Sobre ela jazia um conjunto de plantas que pareciam ter sido desenhadas por uma criança. O arquiteto anterior queria demoli-lo, transformá-lo numa caixa branca. Conceito aberto, elevador de vidro. Fiz uma careta. Isso seria um crime. Perderia a narrativa da casa. A separação dos quartos nesta época era intencional. Controla a luz e a temperatura. Se abrir tudo, vai parecer um lobby de hotel. João olhou para mim. Por um minuto longo e desconfortável, não falou. Apenas estudou o meu rosto como se estivesse a ler um contrato. Estás contratada, disse ele. Assim, sem mais nem menos. Não me pediu o meu portfólio. Nem sequer sabe o meu apelido. Sei o suficiente. Vi-te consertar um espaço comercial num guardanapo em 5 minutos enquanto estavas a ter um colapso, disse João secamente. E o teu apelido é Rodrigues. Fiz uma verificação de antecedentes depois de saíres da cafetaria. Enrijeci. Isso é suposto fazer-me sentir segura?
É suposto fazer-te sentir que não perco tempo. O negócio é o seguinte, Ana Rodrigues. Eu sou um homem difícil, tenho gostos específicos, grito quando estou frustrado, mas pago a tempo e pago bem. Ele tirou um documento dobrado do bolso de trás. Contrato, 6 meses de retenção, 20 mil euros por mês, mais um bônus ao fim da obra. Engasguei-me. 20 mil? Isso é o padrão para um arquiteto principal num projeto desta escala. Queres o trabalho ou não? Olhei para o contrato. Era mais dinheiro em 6 meses do que eu teria ganho em 3 anos na minha antiga empresa. Era suficiente para pagar os meus empréstimos estudantis. Era suficiente para me mudar do apartamento que Pedro tinha manchado. Eu quero, disse eu, estendendo a mão para a caneta. Boa primeira tarefa, disse João apontando para o teto. Salva esse fresco. Não me interessa quanto custa. Arranja os melhores restauradores da cidade. Quero que pareça como quando D. Maria Pinto era rainha. E não há desculpas. Sem desculpas. A forma como ele dizia sem desculpas era um contrato em si mesmo. Os 3 meses seguintes foram os mais difíceis e melhores da minha vida. João não estava a brincar quando disse que era difícil. Ele era um perfeccionista. Ligava-me às 11 da noite para discutir o veio da madeira de Nogueira para os pisos da biblioteca. Fez-me voar para a Itália durante 2 dias só para selecionar as placas de mármore pessoalmente porque não confiava em fotografias. Mas ele também era brilhante. Descobri que João não era apenas um tipo rico a renovar uma casa. Ele era João Costa Caldas. Juntei as peças lentamente. A forma como os banqueiros ao telefone baixavam a voz quando eu mencionava quem eu representava. A forma como as licenças, que geralmente demoravam meses, eram aprovadas em horas. João Caldas era uma lenda no mundo do private equity, um corporate raider nos anos 80 que se tinha virado para o investimento silencioso. Era dono de pedaços de tudo: tecnologia, farmacêutica, transporte marítimo. E como descobri uma noite tarde, enquanto organizava o seu arquivo, ele possuía 40% da holding que detinha a Sterling e Halloway, a empresa de Pedro. Sentei-me no chão do escritório improvisado na zona de construção, segurando o dossiê. João era tecnicamente o chefe do chefe do chefe de Pedro. Em contraste a algo interessante, saltei. João estava na porta segurando 2 embalagens de takeaway do No. Eu não estava a futricar. Estava apenas a arquivar as transferências de propriedade. Gaguejei. João entrou e sentou-se na beira da secretária. É um registro público se souberes onde procurar. Comprei a participação há 3 anos. Estavam subvalorizadas. Pedro sabe? Perguntei. Alguém sabe. O conselho de administração sabe. O CEO sabe. Os alpinistas de nível médio, como o teu ex-namorado? João riu, abrindo uma embalagem de sashimi. Eles não têm ideia. Pensam que a empresa é gerida pelos tipos cujos nomes estão na porta. Não percebem que os tipos da porta respondem ao tipo nas sombras. Ele ofereceu-me um pauzinho. Comi. Estás demasiado magra. O sucesso exige calorias. Peguei na comida. Por que não me disseste? Porque queria ver se conseguias fazer o trabalho sem a distração da vingança, disse João seriamente. E conseguiste. Tu tens talento, Ana. Esta casa vai ser uma obra-prima. Tu salvaste-a. Eu apenas ouvi o que precisava, disse eu suavemente. Exato. A maioria das pessoas só se ouve a si mesma. João olhou para mim, a sua expressão suavizando. Na próxima semana é a gala da Fundação Caldas. É o meu evento anual de caridade. Normalmente odeio. Fico a apertar mãos com pessoas que querem o meu dinheiro e a comer frango seco. Parece divertido. Ironizei. É útil. E este ano vou apresentar os planos para o meu novo empreendimento, uma iniciativa de habitação sustentável em Marvila. Quero que apresentes os designs. Congelei.
Eu apresentar a quem? A toda a gente. O presidente da Câmara, a imprensa, os investidores. João fez uma pausa, um brilho maroto nos olhos. E os parceiros da Sterling e Holloway. Eles estão a comprar uma mesa. O meu coração batia forte contra as minhas costelas. Pedro estará lá. Sim, disse João. E ele estará sentado na mesa 42, perto da cozinha. Tu estarás na mesa 1, comigo. Ele levantou-se, sacudindo as calças. Vai às compras amanhã, Ana. Compra um vestido que pareça uma armadura. Envia a fatura para a empresa. João, eu não consigo. É um uniforme, Ana, interrompeu ele gentilmente. Tu já não és a ex-namorada. Tu és a arquiteta principal da Caldas Holdings. Veste à parte. Na noite da gala, Lisboa estava coberta por um silêncio pesado e abafado de neve fresca. Mas fora do Hotel Ritz, os flashes dos paparazzi transformaram a noite numa tempestade de relâmpagos intermitentes. Eu estava sentada no banco de trás do Rolls-Royce Phantom de João, as minhas mãos a tremer ligeiramente no meu colo. Já não parecia a Ana Rodrigues do café. Usava um vestido feito à medida pela Oscar de la Renta, um veludo azul escuro que abraçava a minha figura e caía numa cauda bordada à prata. Era arquitetônico, estruturado e incrivelmente caro. O meu cabelo estava preso num penteado elegante, moderno e brilhante, revelando brincos de diamantes que João me tinha emprestado da sua caixa familiar. Respira, disse João do lugar ao meu lado. Ele estava distinto num smoking com uma lapela de veludo. Pareces perigosa, gosto. Sinto-me uma impostora, admiti. Não és. Fizeste o trabalho, desenhaste os planos. Esta noite é apenas o teatro. O carro abrandou até parar, pronto para fazer uma entrada. O motorista abriu a porta. No momento em que pisei o tapete vermelho, as câmaras viraram-se. Eles não sabiam quem eu era, o que os intrigava mais. Em Lisboa, o mistério é a moeda de troca suprema. Andei ao lado de João, com o queixo erguido, movendo-me com a graça que ele me tinha ensinado de brincadeira. Anda como se fosses dona da rua, Ana, não como se estivesses a alugá-la. Dentro do salão de baile, a atmosfera era sufocantemente opulenta. Candeeiros de cristal, montanhas de flores e o zumbido de 1.000 milhões de euros de patrimônio líquido a misturarem-se numa sala. Percorri a multidão com o olhar. Vi o presidente da Câmara a rir com um magnata da tecnologia. Vi uma atriz famosa a retocar o batom. E então vi o Pedro. Estava perto do bar, com a sua imagem previsivelmente polida no smoking, segurando uma taça de champanhe. Sofia St. Clair estava pendurada no seu braço. Sofia estava bonita num vestido de chifão rosa, mas parecia suave e segura. Pedro estava a examinar a sala, os seus olhos famintos, à procura de alguém importante com quem falar. O seu olhar varreu a multidão, pousou em João, e o seu rosto iluminou-se. Empurrou a Sofia e começou a vir direto na nossa direção. Senti um pico de adrenalina. Virei-me para João. Ele está a vir. Calma, murmurou João. Deixa-o falar primeiro. Pedro navegou pela multidão puxando Sofia. Chegou a João e abriu o seu sorriso mais brilhante e ensaiado. Senhor Caldas, disse Pedro, estendendo a mão. Uma honra vê-lo, senhor. Pedro Gonçalves, Sterling e Holloway. Encontramo-nos brevemente na reunião de acionistas no último trimestre. João olhou para a mão de Pedro, depois apertou-a brevemente, o seu aperto firme e desdenhoso. Gonçalves, lembro-me, trataste da carteira de logística de média capitalização. Foi uma pequena provocação, minimizando o seu papel, mas Pedro sorriu, tomando-o como reconhecimento. Exato, senhor. Na verdade, superamos as projeções este trimestre. Adoraria. Então os olhos de Pedro deslizaram para a mulher ao lado de João. Ele parou a meio da frase. Piscou os olhos, franziu a testa. Ana? O nome saiu como um guincho confuso. Sofia enrijeceu,
os seus olhos estreitando-se enquanto me olhava de cima a baixo. Reconheceu o vestido, reconheceu os diamantes e definitivamente reconheceu a ameaça. Olá, Pedro, disse eu. A minha voz estava firme, fria e mais baixa do que ele se lembrava. O quê? O que estás a fazer aqui? Pedro gaguejou, a sua compostura a desmoronar-se. Olhou de mim para João, depois de volta para mim. Um sorriso cínico começou a formar-se no seu rosto, um mecanismo de defesa. Tu estás a trabalhar no evento? O pessoal do catering geralmente entra pela porta de serviço. Sofia riu nervosamente. Pedro, não sejas rude. Talvez ela seja assistente de alguém. Não vacilei. Tomei um gole de champanhe, as bolhas afiadas na minha língua. Na verdade, João interveio, a sua voz um pouco mais forte para que o grupo circundante pudesse ouvir. Ana não é funcionária, é a minha convidada de honra. A boca de Pedro abriu-se ligeiramente. Convidada de honra? Ana Rodrigues é a arquiteta principal da nova iniciativa de habitação Caldas. Continuou João, colocando uma mão protetora no meu ombro. É a gênio que vai redesenhar a zona ribeirinha de Marvila. Na verdade, acredito que a vossa empresa, Sterling e Halloway, vai concorrer ao contrato de construção, o que significa... João fez uma pausa, deixando o silêncio alongar-se até ser doloroso. O que significa que ela vai auditar as vossas propostas. Tu vais apresentar-lhe a ela, Pedro. A cor fugiu do rosto de Pedro. Olhou para mim com uma mistura de horror e descrença. Mas ela é arquiteta. Ela não tem este tipo de experiência. Ela tem visão, estalou João, o seu tom gelado. E tem lealdade. Duas coisas que parecem escassear nestes dias. Sofia, percebendo que a maré tinha virado, tentou salvar a situação. Deu um passo à frente, estendendo a mão para mim. É tão bom reencontrar-te, Ana. Adoro o teu vestido. É vintage? É feito à medida, disse eu, ignorando a mão de Sofia. E é bom ver-te também, Sofia. Vejo que ainda usas aquele colar que o Pedro te deu, aquele que ele comprou com o bônus que recebeu do projeto em que o ajudei. A mão de Sofia recuou como se queimada. Com licença, disse eu, dispensando-os. Temos o presidente da Câmara à espera na mesa 1. Virei-lhes as costas. Foi o movimento mais satisfatório da minha vida. Enquanto nos afastávamos, João inclinou-se. Isso foi brutal. Adorei. Estou a tremer, sussurrei. Fizeste bem, miúda. Mas não te acomodes muito, avisou João. Os seus olhos varreram a sala. Pedro é um alpinista. Acabaste de o chutar da escada. Ele vai tentar arrastar-te para baixo. Que ele tente, disse eu. E pela primeira vez eu queria mesmo dizer aquilo. Sentamo-nos à mesa principal. As luzes esmaeceram. A apresentação começou. Os meus designs preencheram os enormes ecrãs em toda a sala. Edifícios bonitos, inovadores, centrados no ser humano. Quando me aproximei do pódio para falar, os aplausos foram educados. Mas enquanto eu falava, descrevendo apaixonadamente uma visão de uma cidade que se importava com as suas pessoas, a sala ficou em silêncio. Quando terminei, os aplausos foram estrondosos. Olhei para baixo do palco. Pedro estava sentado na mesa 42, nas sombras, perto da porta da cozinha. Não estava a aplaudir. Estava a observar-me com um olhar de ódio puro e não adulterado. Tirou o telemóvel e fez uma chamada. Voltei ao meu lugar, ruborizada com o sucesso. Excelente discurso, disse João. Mas temos um problema. Qual? Acabei de receber uma mensagem do meu chefe de segurança, disse João, deslizando o telemóvel para mim. Parece que alguém acabou de vazar uma história para o Lux PT. A nova arquiteta misteriosa do bilionário João Caldas. O passado romântico secreto de uma caçadora de fortunas. Olhei para o telemóvel. Pedro, ele é rápido, observou João. Está a tentar desacreditar-te antes mesmo de o projeto começar.
Ele quer fazer parecer que conseguiste o emprego de forma questionável. Olhei para o outro lado da sala. Pedro estava a beber o seu vinho, parecendo convencido. Levantou o copo para mim num brinde simulado. Ele pensa que me pode envergonhar, disse eu, a minha voz endurecendo. Pode? Perguntou João. Olhei para a manchete novamente. Depois olhei para João. Não, porque tenho a verdade e tenho os recibos. Bom, João sorriu, um sorriso de tubarão, porque acabei de comprar a revista. A página do Lux.pt saiu às 8h da manhã seguinte. Era viciosa. Pintava-me como uma ex-namorada desesperada que tinha seduzido um bilionário excêntrico para se vingar do seu ex bem-sucedido e respeitável, Pedro Gonçalves. Citava fontes anônimas que afirmavam que eu não tinha experiência arquitetônica real e que era meramente uma figura de proa para o projeto de vaidade de Caldas. Pedro tinha jogado a sua cartada. Estava a tentar destruir a minha credibilidade antes que eu pudesse auditar a sua empresa. Estava sentada no gabinete de João, no centro de Lisboa. O jornal estava espalhado sobre a mesa de vidro. A vista da cidade era deslumbrante, mas o ambiente na sala era sufocante. Ele é inteligente, admitiu João, andando pela sala. Não me atacou a mim, atacou-te a ti. Se te defendo demasiado, parece que estou a proteger uma amante. Se não te defendo, pareces incompetente. Não preciso que me defenda, disse eu, a minha voz surpreendentemente calma. Estava a passar o dedo no meu portátil. Preciso que autorize uma intimação. João parou de andar. Uma intimação para quê? Para os metadados dos ficheiros de projeto na Sterling e Holloway dos últimos 2 anos, disse eu, virando o ecrã do portátil para ele. Pedro disse que eu era apenas a ajuda. Ele esqueceu-se que eu também era o suporte de TI. Apontei para uma pasta no meu ecrã com o nome Pedro Backup. Quando vivíamos juntos, os nossos portáteis estavam sincronizados com a mesma nuvem. Nunca os desincronizei até a noite passada. Tenho acesso à pasta de rascunhos dele. Tenho os carimbos de data e hora de cada documento que ele escreveu. E adivinhe qual ID de utilizador está incorporado no histórico de revisões dos seus maiores pitch decks. João inclinou-se, semicerrando os olhos para o ecrã. O teu, correto? A proposta do Mallory Point. Eu escrevi a análise estrutural. A proposta da ponte Vanguard. Eu projetei os modelos de teste de stress. Pedro não me usou apenas para pagar a renda, João. Ele usou-me para o seu trabalho. Ele tem apresentado o meu trabalho como sendo o dele há 3 anos. João soltou um assobio baixo. Isso é fraude, roubo de propriedade intelectual. E como a Sterling e Holloway é uma empresa de capital aberto, isso é uma violação de segurança. Exato, disse eu. Ele quer que isto seja sobre uma separação. Eu vou fazer com que seja sobre plágio. Faz isso, disse João. Liga aos advogados. 3 dias depois, a sala de conferências da Sterling e Holloway estava gelada. Pedro estava sentado à cabeceira da mesa, ladeado por Sofia, que estava lá para apoio moral, e pelo conselho jurídico sênior da empresa. Em frente deles estava eu, João, e uma equipa de 3 advogados que pareciam comer vidro ao pequeno almoço. Isto é ridículo, Pedro escarneceu, embora parecesse pálido. A De Rodrigues estava a tentar reivindicar crédito pelo meu trabalho. É uma chantagem desesperada. Senhor Gonçalves, começou o advogado de João, deslizando uma pasta grossa pela mesa. Esta pasta contém a análise forense digital do projeto Mallory Point. Como pode ver, os desenhos CAD originais foram criados num dispositivo registrado em nome de Ana Rodrigues. O endereço IP para os uploads é o do apartamento que partilhavam. Além disso, temos rascunhos de e-mail onde o senhor pediu explicitamente a De Rodrigues para corrigir os cálculos nas colunas de suporte de carga. Pedro riu nervosamente. Ela ajudou com erros de digitação. Ela não é arquiteta. Virem para a página 42, disse eu. Não olhei para os advogados. Olhei diretamente para Pedro. Pedro virou a página.
Ele congelou. Essa é uma nota de voz, expliquei, do seu telefone. O senhor gravou-se a praticar a sua apresentação para a promoção. Pode ser ouvido a dizer, e cito, não tenho ideia do que estes números significam, mas a Ana diz que funcionam, então vou apenas memorizá-los. A sala ficou em silêncio. O conselho sênior da Sterling e Holloway fechou os olhos e apertou a ponte do nariz. Ele sabia reconhecer um navio a afundar. Isto está manipulado, gaguejou Pedro. Deepfake. É prova admissível, corrigiu o advogado. Senhor Gonçalves, se isto for a tribunal, não vai apenas perder o seu emprego. Será colocado na lista negra da indústria. Fraude desta magnitude, os investidores vão processá-lo. Sofia puxou a mão do braço de Pedro. Disseste-me que fizeste todo aquele trabalho sozinho. Sussurrou ela, a sua voz estridente. Disseste ao meu pai que eras um prodígio. Eu sou, gritou Pedro, perdendo o controlo. Eu geri o cliente, eu vendi a visão. Ela apenas fez o trabalho braçal. É para isso que ela serve. E isso, disse João, levantando-se, é uma confissão. João virou-se para o conselho sênior. A Caldas Holdings está a rever a sua participação de 40% nesta empresa. Não podemos estar associados a uma liderança que se baseia em honra roubada. Sugiro que retifiquem o problema de pessoal imediatamente. O conselho assentiu sombriamente. Senhor Gonçalves, por favor, entregue o seu crachá e o seu telefone. A segurança irá acompanhá-lo à saída. Não podem fazer isto, gritou Pedro, levantando-se. Sou um VP. Estou a namorar com a Sofia St. Clair. Sofia também se levantou. Olhou para mim, mesmo para mim, e viu a força ali. Depois olhou para Pedro, suado e desesperado. Na verdade, disse Sofia, alisando a sua saia. Nós não estamos a namorar. Não mais. Ela saiu da sala sem olhar para trás. Pedro ficou sozinho. Olhou para mim, os seus olhos implorando agora. Ana, por favor, não faças isto. Lamento. Cometi um erro. Podemos resolver isto. Éramos uma equipa. Levantei-me arrumando os meus papéis. Fui até ele, inclinando-me perto para que só ele pudesse ouvir. Tinhas razão, Pedro, disse suavemente. Tu precisavas mesmo de alguém que se encaixasse no quadro, mas esqueceste-te de algo importante. O quê? Ele engasgou. O quadro só é tão bom quanto a imagem dentro dele. E tu és apenas espaço vazio. Virei-me e saí pela porta, deixando-o para os seguranças. O silêncio que se seguiu à destruição legal de Pedro Gonçalves não foi vazio. Estava pesado com a poeira de uma vida demolida. Estava sentada no banco de trás do carro, a deixar a sede da Sterling e Holloway. A adrenalina do confronto esvaía-se lentamente, deixando os meus membros pesados como chumbo. Olhei para o meu telemóvel. A minha caixa de entrada, outrora um deserto de e-mails de rejeição, agora estava a inundar. A Architectural Digest queria uma entrevista. O público queria um perfil sobre a mulher que tinha dado cheque-mate em Wall Street, ou vá, na Baixa de Lisboa. Mas a notificação que me deu mais satisfação foi um simples alerta de sistema do servidor da cloud. Dispositivo MacBook Pro de Pedro foi permanentemente desconectado. Estás calada, disse João. Não estava a gabar-se, estava a ler um relatório financeiro no seu tablet, mas eu sabia que ele não perdia nada. Arrependimentos? Não, disse eu, a ver a cidade desfocar-se pela janela marcada pela chuva. Apenas percebi algo. Passei 5 anos a tentar ser suficiente para ele. Hoje percebi que eu era demais para ele. É uma sensação estranha, encaixar na tua própria pele pela primeira vez. Chama-se crescimento, murmurou João, virando a página. Dói como uma dentição. Agora para de pensar na demolição. Temos um edifício para construir. A construção. Os 6 meses seguintes foram uma guerra de atrito extenuante e bela contra os elementos, os sindicatos e o relógio. O projeto Marvilla Waterfront, agora oficialmente renomeado Iniciativa Ponto do Porto,
Já não era apenas uma planta. Era uma besta viva e respirante de aço e betão a erguer-se da lama da orla de Marvila. Entreguei-me ao trabalho com uma ferocidade que assustava o encarregado da obra. Estava lá às 5 da manhã, com capacete e botas de biqueira de aço, a beber café de má qualidade de uma garrafa térmica. Já não era a namorada ou o acessório. Era a chefe. Numa manhã fria de fevereiro, eu estava na estrutura de aço esquelética do terceiro andar, a discutir com o engenheiro estrutural-chefe, um homem ranzinza chamado Carvalho, que construía em Lisboa desde os anos 80. O cantilever é demasiado agressivo, D. Rodrigues, gritou Carvalho por cima do vento. O cisalhamento do vento do rio vai criar demasiado torque. Precisamos de adicionar uma coluna de suporte aqui. 100 colunas, gritei de volta, as minhas bochechas coradas de frio. O objetivo de todo o design é a abertura. Representa a comunidade sem barreiras para a água. Se colocarmos uma coluna lá, matamos a metáfora. Reforça a treliça no lado cego. Usa os cabos de aço tátil que arranjamos da Alemanha. Vai aguentar. Carvalho olhou para mim, olhou para as plantas, depois de volta para o rio, calculando. Finalmente sorriu, mostrando um dente de ouro. És louca, miúda, mas tens razão. Vai aguentar. Esse foi o momento em que soube que tinha vencido. Não contra Pedro, mas contra a voz na minha cabeça que dizia que eu era uma impostora. Enquanto eu subia, Pedro caía. A queda não aconteceu de uma só vez. Foi um deslize lento e humilhante. Primeiro veio a carta de rescisão entregue por estafeta. Depois veio a notificação de despejo da penthouse de Sofia. Acontece que o amor de Sofia era inteiramente condicional ao status de Pedro. Assim que o escândalo rebentou, assim que ele se tornou o homem que plagiou a sua namorada, ele tornou-se um passivo social. Sofia nem sequer terminou com ele pessoalmente. Enviou a sua assistente para trocar as fechaduras enquanto ele estava fora a comprar cigarros. 3 meses após o confronto, Pedro encontrou-se num apartamento minúsculo em Queluz, a olhar para um portátil de 5 anos. Tinha concorrido a 40 empresas. Tinha recebido 0 entrevistas. A indústria era pequena e o alcance de João Caldas era infinito. Pedro Gonçalves era radioativo. Sentou-se num futon que cheirava a lã úmida a percorrer o LinkedIn. Viu os seus antigos colegas a publicar sobre os seus bônus. Viu Sofia a identificar um novo tipo, um gestor de fundos de cobertura, numa foto de Cascais. E então viu uma publicação patrocinada da Caldas Holdings. Era um vídeo time-lapse do centro-ponto do porto a ser construído. A legenda dizia: arquitetura visionária pela arquiteta principal Ana Rodrigues. Pedro atirou o portátil para o outro lado da sala. Bateu na parede, o ecrã a estilhaçar-se numa confusão fragmentada. Encostou a cabeça nas mãos. Tinha-lhe dito que eu era uma âncora. Ele tinha estado tão enganado. Eu não era a âncora, eu era o navio. E ele tinha voluntariamente saltado ao mar, a meio do oceano. Acabou por aceitar um emprego numa agência de aluguer de carros de gama média perto do aeroporto de Lisboa. Usava um uniforme de poliéster que era 2 tamanhos maior. Todos os dias entregava chaves a homens de negócios em fatos à medida. Homens que pareciam exatamente como ele costumava parecer. Numa terça-feira chuvosa, um cliente atirou um cartão de crédito para o balcão. Despache-se, estou atrasado para uma reunião na cidade. Pedro digitou os detalhes, olhou para o cartão. American Express Platinum. Olhou para o pulso do homem. Rolex Submariner. Belo relógio, Pedro murmurou, um nó doloroso na garganta. Obrigado, disse o homem, sem sequer olhar para ele. A minha mulher comprou-mo pelo nosso aniversário. Pedro congelou. A memória de eu, Ana, a entregar-lhe a caixa com o seu próprio Rolex, pago com os meus turnos extras, atingiu-o como um golpe físico. Entregou as chaves, as mãos a tremer. Tenha uma boa viagem, sussurrou Pedro.
O homem já se afastava. Pedro era invisível. Ele era a ajuda. Era exatamente o que tinha acusado Ana de ser. A grande inauguração. Junho chegou, trazendo consigo uma luz dourada e melosa que banhava Lisboa em promessa. A inauguração do Ponto do Porto não foi apenas uma gala. Foi uma coroação. O canteiro de obras lamacento tinha se transformado num milagre. Um parque extenso de ervas nativas e passadiços recuperados levava à peça central, o farol. O edifício era deslumbrante. Curvava como uma onda congelada em vidro e capturada em aço, refletindo o rio no céu. Não dominava a paisagem. Abraçava-a. Estava no meu camarim no cais, a olhar-me ao espelho. Usava branco desta vez. Um macacão de corte impecável com um decote pronunciado e pernas largas, combinado com uma capa branca estruturada. Parecia moderna, poderosa e limpa. Pronta! João estava à porta. Parecia mais velho, cansado, mas os seus olhos brilhavam. Estou nervosa, admiti. Os críticos vão estar lá. A junta de revisão de arquitetura. Que venham, disse João, oferecendo o braço. Construíste uma catedral para as pessoas, Ana. Os críticos apenas constroem frases. Quando chegamos, os flashes eram cegantes. Mas desta vez não me escondi atrás de João. Andei ao lado dele, acompanhando o seu passo. Atravessamos a multidão apertando mãos. Falei com o presidente da Câmara, com urbanistas, com jovens estudantes que me olhavam com olhos arregalados e admiradores. D. Rodrigues, um repórter da SIC, enfiou um microfone à minha frente. Este design está a ser chamado de revolucionário devido ao seu foco na integração comunitária. O que a inspirou? Parei. Pensei nas noites frias no apartamento com Pedro a tentar fazer face à renda. Pensei na sensação de ser pequena, de me dizerem que eu ocupava demasiado espaço. Eu queria construir algo que não pudesse ser ignorado, disse eu para a câmara, a minha voz firme. Eu queria criar um espaço onde todos, independentemente da sua origem, se sentissem com um lugar à mesa. A arquitetura não deve ser uma fortaleza, deve ser uma ponte. O encontro final. Mais tarde naquela noite, enquanto a festa acalmava, saí para o terraço cantilever com vista para a água. Aquele mesmo que Carvalho disse que não podia ser construído. Precisava de um momento de silêncio. O ar cheirava a sal e chuva de verão. Com licença. A voz veio das sombras perto da porta. Virei-me, o meu corpo tenso. Não era Pedro. Era uma jovem, talvez de 22 anos. Segurava um tabuleiro de copos de champanhe vazios. Parecia exausta, o cabelo frisado pela umidade, o uniforme ligeiramente amarrotado. Desculpe incomodá-la, D. Rodrigues, disse a rapariga, os seus olhos arregalados. Eu sou estudante de arquitetura na Universidade Lusófona. Estou a trabalhar em catering para pagar as propinas. Só queria dizer que tenho seguido a sua história. É a minha heroína. Abrandou-me o coração. Olhei para a rapariga, para os sapatos gastos, os olhos cansados, a faísca de ambição que se recusava a ser extinta. Vi-me a mim mesma. Qual é o seu nome? Perguntei. Maia. Bem, Maia, disse eu, indo até ela e tirando um cartão de visita da minha mala de mão. Era um cartão grosso em relevo, com Ana Rodrigues, arquiteta principal Caldas e Rodrigues. Quando se formar, ligue para este número. Não deixe que ninguém lhe diga que é apenas a ajuda. É o futuro. A rapariga pegou no cartão como se fosse uma relíquia sagrada. Obrigada. Muito obrigada. Quando a rapariga saiu, senti uma presença ao meu lado. João juntara-se a mim na varanda. Ele entregou-me um copo de champanhe fresco. Caldas e Rodrigues? Perguntou João, levantando uma sobrancelha. Não me lembro de ter autorizado uma mudança de nome para a empresa. Submeti os papéis esta manhã, sorri pegando no copo. Pensei que gostaria de reter o talento antes que me roubassem. Tive uma oferta da Foster Plus Partners ontem.
João atirou a cabeça para trás e riu. Um som retumbante genuíno que ecoou sobre a água. Tu jogas duro, Rodrigues. 50-50 de parceria? 60-40, corrigi. Estou a fazer o trabalho pesado. Tu és só o dinheiro. João abanou a cabeça, sorrindo com uma mistura de orgulho e resignação. Feito. Ficamos em silêncio por um momento, a observar as luzes da cidade a cintilar do outro lado do rio. Em algum lugar lá fora, na vasta grelha de luzes, Pedro provavelmente estava a dormir no seu futon, a sonhar com uma vida que ele tinha atirado fora. Em algum lugar, Sofia procurava o seu próximo alvo. Mas aqui na varanda do edifício que eu tinha sonhado em existência, sentia um profundo sentido de paz. Lembrei-me daquela noite no restaurante, do recibo de 450 euros, da sensação de ser uma âncora. Ele tinha razão, pensei, observando o reflexo da lua na água escura. Eu era uma âncora. Mas ele não entendeu o que as âncoras fazem. Elas mantêm o navio estável durante a tempestade. E quando o navio está podre, a âncora solta-se e encontra uma nova costa. Ao futuro, disse João levantando o seu copo. Não, disse eu, batendo o meu contra o dele. A fundação. Tomei um gole, as bolhas a dançar na minha língua, e virei as costas para o horizonte da cidade, olhando em vez disso para as belas e robustas vigas de aço a erguerem-se acima da minha cabeça. Tinha construído o meu próprio reino. E desta vez eu tinha as chaves. E sabes, às vezes, pergunto-me se foi tudo um grande plano do universo para me empurrar para onde eu devia estar. Mas a verdade é que mesmo agora não tenho certeza. É uma confusão gloriosa, não é? A vida, e é minha.